Na aula de hoje nós vamos tratar sobre equiparação salarial. Isso mesmo. Imagine que você esteja trabalhando em um local e você exerce as mesmas atividades, as mesmas funções de um outro empregado. Será que você, que recebe R$ 500 a menos que ele, tem direito à equiparação salarial? Tem direito a receber o mesmo salário dele? Para que você possa ter direito, você vai ter que preencher alguns requisitos, e isso está previsto lá no artigo 461 da CLT. E nós vamos fazer o acompanhamento da leitura para que você possa fixar esses pontos que podem ser cobrados na sua prova. Artigo 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então nós temos que a primeira observação a ser feita é que trata de função e não de cargo. Então, sendo idêntico o cargo? Não, sendo idêntica a função. Então, a primeira observação tem que ser idêntica à função. E tem que ser trabalho de igual valor. Então, o trabalho tem que ser de igual valor. Não vou colocar o R cifrão, não. Vamos colocar valor mesmo, porque às vezes o salário aqui já é diferente. Tem que ser prestado ao mesmo empregador. Não pode ser, por exemplo, o balconista do comércio do lado ganha mais que você. Não pode. Então, tem que ser ao mesmo empregador e no mesmo estabelecimento. Então, o empregador tem uma loja A, tem uma loja B. Aqui é um estabelecimento, aqui em outro estabelecimento, em outro bairro. O vendedor aqui ganha R$ 2.000. O vendedor aqui ganha R$ 1.500. Exerce a mesma função. Nesse caso, como o estabelecimento empresarial é diferente, não há que se falar em equiparação salarial. E também não pode ter distinção entre sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então guarde isso. Mesma função. Então nós podemos também associar com tempo de serviço aqui. Trabalho de igual valor, mesma produtividade, mesma perfeição técnica. Tem que trabalhar para o mesmo empregador e tem que ser no mesmo estabelecimento empresarial. Então isso tem que estar bem fixado para você. Então tem que ser mesmo empregador e mesmo estabelecimento empresarial. Aí nós temos as observações dos parágrafos, que são importantes também para a gente concluir o raciocínio da equiparação salarial. Porque não basta só isso que eu falei aqui no artigo 461. Temos que observar os parágrafos para verificar se é devido ou não a equiparação salarial. E o parágrafo primeiro vai nos mencionar que trabalho de igual valor. O que é um trabalho de igual valor para a CLT? Será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica. Então, o caso ali, o empregado tem que ter a mesma produtividade do outro. Então, você tem um empregado que ganha R$ 3.000. O outro ganha R$ 2.000. Se eles estão na mesma função, é igual a produtividade. O que esse aqui produz igual. O que esse tem de perfeição técnica, esse também tem igual. Agora, o detalhe está aqui para ser cobrado na sua prova. Entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço, então tempo de serviço, a diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos. Tempo de serviço do empregador não seja superior a 4 anos. E a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Vamos entender. Tempo de serviço. Tempo de serviço e tempo na função. Se o empregado tiver tempo de serviço para o empregador superior a 4 anos, não tem direito à equiparação. E se tiver tempo de serviço, tempo de função superior a 2 anos, também não terá direito à equiparação salarial.
Então, são dois pontos importantes para poder identificar se é devido ou não à equiparação salarial. Então, vai anotando esses detalhes. O parágrafo 2º diz que os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Temos 3 fatores importantes. Se houver a equiparação. Então, eu tenho empregado lá, vamos imaginar que eu tenho empregado A, que ganha R$3.000. Tenho empregado B, que ganha R$2.000. Eles exercem a mesma função, mesma produção técnica, perfeição técnica, só que o empregador tem um quadro de carreira, na empresa. Ou tem ali, né, uma norma interna da empresa, ou ainda uma negociação coletiva falando das diferenças salariais entre um e outro. Se tiver ainda um plano de cargos e salários, então não haverá equiparação salarial. Então a primeira coisa que o advogado, quando vai propor uma ação de equiparação salarial, é verificar se existe um plano, se existe um quadro, né, organizado. Deixa eu anotar aqui. Um quadro organizado de carreira, ou existe uma norma interna da empresa, ou existe uma negociação coletiva, planos de cargos e salários. Se houver isso, não há que se falar de equiparação salarial. Então, se a empresa tiver quadro de carreira ou plano de cargos e salários que independe de homologação, que isso fique bem claro, independe de homologação, o empregado não tem direito à equiparação. Então, importante isso aqui para você também. Quando nós falamos, né, no caso do parágrafo 2º, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade ou por apenas um desses critérios dentro de cada categoria profissional. Promoção por merecimento e por antiguidade. Atenção que não é alternadamente. Ou é por merecimento ou é por antiguidade. O parágrafo 4º, também relacionado à equiparação. Vamos imaginar que um trabalhador foi readaptado, sofreu um acidente e ele foi readaptado na empresa. E ele teve que fazer uma outra função por causa da deficiência física ou mental dele atestada pelo órgão competente da Previdência. Então você tem aqui um empregado A e um empregado B. Esse empregado A, ele foi readaptado e ele recebe R$3.000. Ele foi readaptado na mesma função do B. O B recebe R$2.000. Não pode B pedir equiparação com A, uma vez que esse está sendo readaptado. Então B não vai ganhar a mesma coisa que A. Então esse caso aqui não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Vocês entenderam? Então o empregado ele ganha R$5.000 e sofreu um acidente. Foi readaptado para uma função com o mesmo salário de R$5.000, porque se ele foi readaptado, ele tem que continuar ganhando R$5.000. E lá tem pessoas que recebem R$2.000. Então, o readaptado está fazendo a mesma função de quem recebe R$2.000. Esse empregado readaptado, ele não serve de paradigma. Ele não serve de paradigma para pedir a equiparação salarial. Muita atenção a isso. Empregado readaptado não tem direito, não dá direito aos outros empregados a equiparação salarial. Ele não serve de paradigma. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando proibida a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Vou tentar explicar para vocês. Fique atento nesse exemplo. Vamos imaginar que eu tenha o empregado A, e ele ganha R$1.350 mensais.
E ele pede, então esse empregado A aqui, ele está pedindo a equiparação com o empregado B. Então o empregado A pede a equiparação com o empregado B, que é o paradigma contemporâneo, que ganha R$ 1.800 por mês. Então o empregado A pede equiparação com o empregado B, que está ganhando R$ 1.800 já está ganhando R$ 1.800. Ele é o paradigma aqui contemporâneo. Ocorre que esse B, o empregado B, ele passou a ganhar R$ 1.800 porque ele teve reconhecida a equiparação com o empregado C. Então, o empregado C ganhava R$ 1.800, esse empregado B pediu a equiparação com relação ao empregado C. Então, nós chamamos esse empregado C de paradigma remoto. Temos aqui o paradigma remoto. Então, o que acontece? Esse empregado A, ele não é contemporâneo de C. Quem que é contemporâneo de C? Quem que está no mesmo período de C? O B. Então, esse empregado A não é contemporâneo de C. Nós temos que o C aqui é o paradigma remoto. Ó, C é o paradigma remoto. O C está longe do A. Olha que a distância do A. Está muito longe do A. Então, não há como pedir a equiparação de A em cadeia. Observe aqui, ó. Ele quer equiparação porque esse teve desse, então agora ele quer desse aqui. Não há equiparação em cadeia. Então, se não entendeu, volta o vídeo, manda uma mensagem que a gente explica novamente. O parágrafo 6º vai falar que no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, uma multa em favor do empregado que foi discriminado. E qual que é o valor dessa multa? 50% do teto dos benefícios do regime geral da Previdência. Então imagine que se ficar comprovado na justiça que houve uma discriminação por etnia ou por sexo, o juiz vai condenar a pagar para o empregado 50% do teto do regime geral da Previdência. Eu não vou falar aqui qual que é o teto regime geral da Previdência, porque pode ser que quando você assistir já não seja esse valor. Então, entre aí na internet, no Google, procure aí. Teto do regime geral da Previdência. Isso significa qual que é o máximo que você irá aposentar se você fizer preencher todos os requisitos do regime geral da Previdência. Então, a multa é de 50%.